Olá, pessoal! Vamos para a nossa aula A292. Uma aula que eu vou responder a seguinte questão. Após terminar uma instalação elétrica, o que você deve fazer? O que deve ser feito? Todo mundo imagina. Deve ser feito os testes. Pois bem, eu vou apresentar todos os procedimentos necessários e procedimentos esses em conformidade com a NBR 5410. Então, veja agora o que deve ser feito após o término de uma instalação elétrica. Então, vamos verificar mais uma aula, a aula A292. É uma aula muito interessante que eu coloco, iniciando para vocês essa aula, a seguinte pergunta. Terminei uma instalação elétrica, o que eu devo fazer após o término dessa instalação elétrica? Então, o foco dessa aula é mostrar para vocês o que eu devo proceder após a minha instalação elétrica estiver concluída. Primeiramente, um item muito importante é o que fazer após terminar uma instalação elétrica. A NBR 5410 de 2004, tá? Corrigindo aqui, não é 14 não, 2004. No seu item 711, ela coloca, abre aspas, a seguinte situação. Qualquer instalação elétrica, seja ela nova, seja uma ampliação ou seja uma reforma de uma instalação já existente, ela deve ser inspecionada e ensaiada durante a execução ou quando ela concluída, antes de ser colocada em serviço pelo usuário, de forma que você possa verificar as conformidades com a NBR 5410 de 2004. Então, antes de colocar uma instalação elétrica em operação, ela deve ser inspecionada e ensaiada, de forma a se verificar se tudo está em conformidade. E é necessário, nessa instalação elétrica, após a sua conclusão, efetuar uma inspeção visual, depois efetuar os ensaios elétricos e gerar um relatório de comissionamento elétrico. Esse relatório de comissionamento elétrico, nas inspeções elétricas em edificações, em condomínios, a gente não encontra esse relatório de comissionamento elétrico. Por quê? Porque as construtoras não têm o hábito de executar as instalações elétricas em conformidade com a NBR 5410, que ao término da sua execução deve ser gerado um relatório de comissionamento elétrico. Esse relatório contém todas as inspeções visuais, todos os ensaios elétricos registrados nesse relatório de comissionamento. Bom, nas inspeções visuais, nós devemos verificar o quê? A inspeção visual, ela deve preceder os ensaios. Então, ela deve ser executada primeiro do que os ensaios. E deve ser efetuada essa inspeção visual com a instalação elétrica, de preferência, caso seja possível, com ela desenergizada, caso seja possível. Se não for possível, utilize os equipamentos EPI e faça a inspeção visual. Você deve fazer o registro de toda a inspeção visual. A instalação elétrica está pronta, você vai agora inspecionar, registrar por meio fotográfico para compor o seu relatório de comissionamento elétrico. As inspeções visuais, elas têm por objetivo verificar se estão conforme as normas aplicáveis, a 5410,
Se as instalações foram corretamente selecionadas e instaladas de acordo com esta norma, que é a norma 5410, se não apresentam danos aparentes e possam comprometer o seu funcionamento adequado e a segurança das pessoas e dos animais. Então, é muito importante manter esse relatório, que a gente pode dar o nome de relatório de comissionamento. E aqui são os itens das inspeções visuais. Os ensaios. Os ensaios, nós vimos que os ensaios devem ser precedidos após a inspeção visual. A inspeção visual, ela deve incluir alguns itens muito importantes, que são eles: se foram instaladas medidas de proteção contra choques elétricos, que é a instalação de DR e aterramento na edificação. Medidas de proteção contra os efeitos térmicos, são os disjuntores. Se tem seleção e instalação de linhas elétricas, seleção e ajuste e localização dos dispositivos de proteção, presença de dispositivo de seccionamento e comando e sua adequação e localização. Adequação dos componentes das medidas de proteção a condições de influências externas. Caso tenha influências externas, devem serem colocadas as medidas de proteção. Por exemplo, uma tubulação elétrica que passa abaixo de um cano de água. Então, você deve tomar medidas externas, o isolamento daquela tubulação e tudo mais. Identificação dos componentes e circuitos, presença das instruções de sinalização e advertências requeridas, execução adequada das conexões. Todas as conexões devem ser feitas por meio de terminais nos disjuntores, e a instalação elétrica deve ter acessibilidade. Exemplo, olha só, esse quadro elétrico ele foi instalado dentro de um armário de uma cozinha. Isso está incorreto. Acessibilidade, facilidade de acesso e da manutenção nos quadros elétricos, por exemplo. Então, esses são os itens mínimos que devem incluir essa inspeção visual, que ela vai compor o seu relatório de comissionamento. Bom, os seguintes ensaios. Feito a inspeção visual, os ensaios. Então, você terminou a sua instalação elétrica, os ensaios. Obviamente, tem os ensaios que todos já conhecem, que é o ensaio de operação da instalação. Liga-se os disjuntores, verifica o funcionamento da iluminação, das tomadas. Mas existem alguns ensaios de suma importância e esses ensaios devem estar contidos no relatório de comissionamento elétrico, que é a medição de continuidade dos condutores de proteção e as equipotencializações principal e suplementares. Aqui tem um exemplo, utilizando um ohmímetro que vai fazer a medição de continuidade entre o barramento de terra, olha a continuidade exemplificando, entre o barramento de terra e o pino central de terra, por exemplo, de uma tomada qualquer. Depois, seccionamento automático da alimentação. Antes disso, a resistência de isolamento. Através do megômetro, você vai verificar em todo o trecho da instalação elétrica, você deve verificar a resistência de isolamento entre os condutores de fase, entre fase neutro, entre fase e terra. Depois, o seccionamento automático da alimentação. Você vai acionar os disjuntores e verificar o seccionamento. Ensaio de tensão aplicada e ensaios de funcionamento da instalação. Aqui nessa foto, eu trago aqui para vocês um equipamento, que permite realizar todos os ensaios sugeridos pela NBR 5410, que é o macroteste G3 da HT Instruments. Então, ele faz medição de continuidade, resistividade, teste de DR, teste de isolamento,
né, todos os testes exigidos pela NBR 5410. Então, quando se termina uma instalação elétrica, ela deve ser inspecionada e ensaiada. As inspeções visuais eu mostrei os requisitos mínimos necessários para essa inspeção. Isso tudo compõe o relatório de comissionamento. Se toda construtora fizer esse relatório, né, você vai evitar, né, qualquer modificação dessa instalação, né, na área do condomínio. Bom, o relatório final do comissionamento, ele deve conter o quê? Ele deve conter as fotos com as inspeções visuais e comentários, você deve colocar a data das inspeções, deve conter todos os registros dos ensaios elétricos e a certificação e os equipamentos que foram utilizados para realizar os ensaios. Então, agora você já sabe o que eu devo fazer quando eu termino uma instalação elétrica. Obviamente, tem os testes operacionais, mas tem as inspeções visuais, os ensaios, continuidade, resistência de isolamento, teste do DR, teste de tensão aplicada. Ok? Então, é importante, então, realizar os ensaios. Essa aula, ela finaliza e foi utilizado como referência e como sempre, a NBR 5410 de 2004. Então, pessoal, é importante observar o que você deve fazer após o término das suas instalações elétricas. Então, fiquem ligados aí no nosso canal da Universidade da Elétrica.